Olá, eu sou Zé de Rocha, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA e vou apresentar um resumo sobre o artigo Desenhos de Luz e Escuridão nas Imagens da Guerra de Espadas de Fogo, que eu escrevi em parceria com a minha orientadora, a professora doutora Sônia Rangel. Esse artigo trata de alguns aspectos de risco-risco, pesquisa de doutorado na linha de processos de criação artística, iniciada em 2016 e em fase de conclusão. Nessa pesquisa, eu retomei o imaginário presente na Guerra de Espadas de Fogo para instaurar um novo ciclo de trabalhos artísticos. Para realizar essa pesquisa, eu optei pela abordagem artístico-compreensiva para processos de criação, proposta pela professora Sônia Rangel. Essa abordagem foi desenvolvida por Sônia Rangel em sua prática de orientação, como uma pedagogia poética, inspirada em diversos autores, como Gaston Bachelard e Louis de Pareissou. Rangel reforça a importância de não haver enquadramentos no conhecimento singular que o artista produz na academia. Rangel propõe ao artista pesquisador compreender e organizar sua experiência sensível à invenção e à recepção de sua própria obra, tornando-a visível e comunicável. Dessa maneira, o artista pesquisador ocupa o interior do seu fazer poético, sem modelos pré-estabelecidos. Mas o que é a Guerra de Espadas de Fogo? A Guerra de Espadas é um conjunto de manifestações ligadas aos festejos juninos no Recôncavo e em outras regiões da Bahia, principalmente em Cruz das Almas, que é a minha cidade natal. Essa manifestação gira em torno da fabricação e do uso de um fogo de artifício conhecido como espada de fogo. Apesar de ser uma manifestação centenária, a Guerra de Espadas foi proibida pelo Ministério Público do Estado da Bahia no ano de 2011. No entanto, parte da população de Cruz das Almas persiste com essa manifestação, mesmo de forma marginal. Durante a pesquisa, eu me aprofundei na Guerra de Espadas de Fogo, tentando compreender o que para mim era algo muito corriqueiro, que já fazia parte do meu imaginário. Para o geógrafo baiano Milton Santos, os territórios são matrizes da vida social e política. Para Milton Santos, as cidades se dividem em zonas luminosas e zonas opacas. As zonas luminosas são espaços em que um pensamento estabelecido rejeita tudo o que não se submete à sua lógica. E as zonas opacas são espaços onde as carências forçam novas táticas de criatividade. A partir de Milton Santos, eu compreendi que a Guerra de Espadas de Fogo pertence a uma zona opaca da cidade de Cruz das Almas, pois produz táticas criativas, abarca saberes e fazeres da ordem do prazer e da estética, acumulando e transmitindo diversos conhecimentos. Sobre essas questões também encontrei embasamento teórico nos textos do sociólogo Michel Maffezoli. Maffezoli compreende o imaginário contemporâneo associando ao retorno de um sentimento trágico da vida. Para Maffezoli, as orgias de todos os tipos são expressões desse sentimento trágico. Eu também compreendi que o sentido de fatalidade que rege a Guerra de Espadas de Fogo pode ser aproximado de tantas outras manifestações que giram em torno do embate com o perigo. Posso parafrasear o poeta Manuel de Barros e dizer que meu olhar transviu a Guerra de Espadas de Fogo como matéria para o desenho. Já no mestrado, em 2011, eu utilizei as espadas de fogo como instrumentos para desenhar. Naquela ocasião, eu compreendi que a palavra risco seria uma chave para organizar o meu pensamento, o risco enquanto cálculo e o risco enquanto traço e desenho. Já no doutorado, com as proibições impostas ao uso das espadas de fogo, eu tive que buscar outras estratégias para continuar criando. Eu comecei a rever um grande arquivo de vídeos que eu produzi, aproximadamente 20 horas de gravação sobre a Guerra de Espadas, e tentei utilizá-los como ponto de partida para a realização de novas experiências criativas. Também encontrei no artista William Kentridge, na sua fala intitulada 6 lições de desenho, indicações para criar a partir de vídeos de registro. As possibilidades formais sugeridas nos vídeos estavam muito ligadas à maneira como eu fiz esses registros. Na prática, eu apontei a câmera cegamente para as chamas das espadas de fogo, filmando com o corpo todo e não só com os olhos. Essa maneira de filmar, depois, eu percebi nas imagens como um bailado de riscos. Também localizei as possibilidades de criação a partir das operações de trânsito entre práticas artesanais de desenho e os meios técnicos de criação de imagens. Ficou evidente que as imagens produzidas nos meios digitais
passaram a permear meus processos de criação. Pela tela dos aparelhos digitais, percebi as potencialidades gráficas na reversibilidade das imagens, em que as zonas escuras presentes nos desenhos a carvão poderiam apresentar aspecto luminoso. Passei então a elaborar meus trabalhos a partir desse modo negativo das imagens. Vislumbrando essa relação entre projeção luminosa e desenho, também me interessei pela rotoscopia. É uma técnica de animação em que uma cena pré-filmada é utilizada como modelo para se desenhar, utilizando um aparelho conhecido como rotoscópio. Mas construir um rotoscópio seria inviável, então elaborei um suporte, acoplando um projetor Datashow e projetando as imagens da Guerra de Espadas em modo negativo diretamente sobre folhas de papel e mapeando essas imagens. Mapear é explorar as potencialidades da imagem projetada, escolhendo que aspectos das informações visuais se deseja coletar e fixando-os à mão livre com o desenho. É uma função similar àquele utilizado com a câmera obscura. A adaptação do método de rotoscopia permitiu experiências com as técnicas de desenho a carvão. Eu percebi que, na impossibilidade de usar espadas de fogo, poderia usar estratégia, me limitando ao uso do carvão e estabelecer relações, pois o carvão também remete ao imaginário do risco e do fogo, já que é o resto da queima. Os desenhos resultantes dos processos de mapeamento foram então digitalizados. E na montagem final dos vídeos de animação, eu introduzi uma outra mudança que foi determinante. Eu inverti os contrastes de escuro e claro nas imagens, que passaram a ter apresentar um modo positivo. Assim, aquilo que no desenho a carvão era escuro, passou a ter aspecto luminoso, e o carvão parecia retomar seu estado perdido de chama. Além disso, percebi que poderia incluir sonoplastia nesses vídeos, e poderia aproximar os ruídos emitidos pelas espadas de fogo e os ruídos resultantes da fricção do carvão sobre a superfície de desenho. Daí eu construí um outro equipamento, uma espécie de prancheta oca, para amplificar os sons emitidos pelo ato de desenhar. Posicionei um gravador e comecei a capturar esses ruídos ao mesmo tempo que ia compassando meus movimentos com os vídeos apresentados numa tela. Assim, a investigação também se caracterizou como uma investigação gráfica do som pelo desenho ou do desenho pelo som. Eu produzi cerca de 10 animações, mais ou menos, e dei o título de Rabeio. Rabeio, entre os participantes da Guerra de Espadas, diz respeito à duração das chamas das espadas de fogo ou à trajetória incerta que essas espadas realizam. Vou apresentar um pequeno trecho da série que eu intitulei Rabeio. Por fim, quero parafrasear também a artista Edith Terdick e dizer que a Guerra de Espadas de Fogo configura para mim conteúdos vivenciais detonadores de pesquisas gráficas. Eu ressalto a importância da abordagem artístico-compreensiva da professora Sônia Rangel, pois entendi que cabe ao artista pesquisador ocupar o interior do seu fazer poético. Foi assim que reconheci meus interesses para produzir minha arte no limite dos riscos, buscando um meio para depurar essas imagens que me causaram tantos espantos. Priorizei as imagens do fogo que eu vi, vivi e inventei na Guerra de Espadas de Fogo. Imagens que permanecem como reservatórios de questões que eu ainda persigo na minha produção artística. Obrigado.